Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso programa Caminhando no Livro dos Salmos e hoje veremos o Salmo de número 8, Gratidão expressa em louvor a Deus. Fique conosco. O Salmo de número 8, ele tem um título: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Essa expressão, os lagares, ela é meio desconhecida da ideia, o que Davi quis dizer com isso. Talvez ela venha da cidade de Gate, ou quem sabe Davi esteja se referindo a uma melodia que expressa júbilo, alegria diante de Deus, ou a um instrumento musical, e quem sabe até mesmo um cântico já conhecido do tempo de Davi. Nós não sabemos exatamente o que significa os lagares, mas as lições deixadas por Davi nesse salmo são lições preciosíssimas, tanto que ele é citado por 4 vezes no Novo Testamento e é um salmo messiânico, um salmo que aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. Nele nós encontramos uma lição preciosa de Davi, como nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus através do louvor que devemos a Ele. Algumas lições preciosas, então. Primeira lição, ele vai se referir a quem é Deus, como Deus age, louvor ao soberano Senhor. É a primeira lição que encontramos nos 2 primeiros versos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então olha só, a primeira lição magnífica aqui, ó Senhor, Senhor nosso. Ele usa 2 nomes para Deus, o Yahvé Adonai. Yahvé é o Deus fiel, o Deus do pacto. Eu sou o Adonai, o soberano. Ele é o Deus fiel do pacto, mas é também aquele que é soberano, que a tudo domina, é Senhor de todas as coisas. E ele diz, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A majestade, a glória de Deus está escancarada, estampada em toda a obra da criação do Senhor. A glória, os atributos de Deus são vistos em toda a sua criação. E aí no verso 2 ele faz um louvor pela forma como Deus age. Olha só o verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Deus usa até mesmo uma criança para envergonhar os adultos, os mais sábios. A referência aqui é muito interessante porque um dia o Senhor Jesus, na sua entrada triunfal, quando as crianças entoavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma citação do Salmo 118, os doutores da lei, os sábios da época, ficam irritados com aquelas crianças. E o Senhor Jesus olha então para eles e diz assim, não leste nas Escrituras, da boca de pequeninos tiraste o perfeito louvor? Uma citação aqui desse texto, o cumprimento desse texto, onde Deus usa as coisas loucas e fracas deste mundo para envergonhar as coisas fortes e sábias. Também uma citação que Paulo faz lá em Corinto. Deus é merecedor do nosso louvor porque Ele é soberano, Senhor, e Ele age de maneira maravilhosa. Mas agora, a partir do verso 3, ele começa a mostrar a realidade do homem. E o homem, ele aponta que o homem na sua insignificância, na sua fragilidade, mas também na sua importância, na sua força. Há 2 questões importantes aí para o homem. Versos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Olha só, como pode Deus se lembrar da gente? Nós tão miseráveis que somos, não é? Diante da majestade, da glória, da grandeza de Deus, quando olhamos toda a criação de Deus, o que é o homem para Deus se lembrar da gente? No entanto,
Deus se lembrou, Deus visitou, Deus deu atenção ao homem, enviando o seu próprio Filho, o verdadeiro Filho do homem. A expressão Filho do homem, ela é muito utilizada por Ezequiel, pelo profeta Ezequiel, para apontar o Cristo, o perfeito Adão, o Cristo sem pecado, o homem restaurado. Então vejam só, o homem ele é insignificante diante de um Deus tão grandioso, mas mesmo assim Deus se agradou em vir, se fazer como um de nós, de visitar o homem, de estar com o homem e assim, mesmo na sua fragilidade, Deus mostrou amor para com o homem. Nos versos 5 a 8, nós vamos encontrar agora a importância, a força do homem. Olha só. Fizeste-o, verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Vejam só as lições magníficas que o texto dá. Fizeste-o por um pouco menor do que Deus. Apesar do homem ser tão pequeno, tão frágil, tão insignificante, Deus o colocou numa posição especial em toda a criação. Deus é o rei, é o Senhor absoluto, mas o homem é o vice-rei, é o vice-gerente, é aquele que cuida, que domina daquilo que Deus mesmo deixou para ele dominar. Então o homem, ele tem a imagem e semelhança do Senhor, e nós como humanos deveríamos refletir mais a grandeza, a majestade, os atributos maravilhosos do Senhor. Por um pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Quando Cristo vem se encarnar, o homem ele começa a ter algo ainda mais especial, o homem sem pecado, o verdadeiro homem, o homem perfeito. A glorificação de Cristo é quando ele recebe toda a glória, toda a honra e tudo está sob os seus pés. Ele tem domínio, poder e autoridade sobre todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Então é o homem restaurado. Em Cristo nós encontramos a nossa posição novamente do Adão sem pecado lá de Gênesis 1. Um homem restaurado, um homem que merece honra, respeito, mas tudo isso, toda essa dignidade do homem, ela só pode ser encontrada na dignidade de Cristo, na obra que ele veio fazer no nosso lugar. E por isso ele vai terminar o Salmo dizendo de novo, como ele começou: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Como eu já disse, por 4 vezes esse salmo ele é citado no Novo Testamento, onde Cristo ele assume a fragilidade do homem para morrer por ele. Há um valor maravilhoso, precioso de Deus para conosco. Deus nos ama a tal ponto de enviar o único Filho a morrer no nosso lugar, a restaurar a nossa miséria, a nossa insignificância numa posição de reinado. Nós vamos reinar com Cristo, é o que a palavra de Deus vai mostrar para todos nós. Que Deus possa abençoar o seu coração com essa palavra e que você prossiga olhando para Cristo, tendo em Cristo tudo aquilo que você precisa para o seu dia a dia. Deus assim te abençoe em nome de Jesus.